Tito, capítulo 1, versos 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amados irmãos, oremos ao Senhor Deus mais uma vez neste momento. Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te cultuar. E pedimos, ó Deus, que neste momento, e em continuidade ao culto que estamos prestando a Ti, agora, com a devoção de toda a mente e coração, a pregação da Tua palavra, possamos, ó Deus, de fato ser, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, iluminados no entendimento. Também pedimos que o Senhor use o Teu servo, Deus, para ser instrumento gracioso nas Tuas mãos para a nossa edificação como igreja do Senhor. E que como igreja do Senhor, ó Deus, a nossa compreensão e os nossos caminhos sejam conduzidos e conformados à Tua santa palavra, a graciosa palavra do Senhor, a qual nós temos livre acesso e podemos dela aprender nesta noite. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, assim oramos. Amém. Amados irmãos, esta é uma introdução à carta de Tito. E nesta introdução, nós, para além de uma introdução comum de uma carta, como era comum das cartas do mundo antigo, e as cartas bíblicas não fogem a essa direção, nós encontramos aqui uma passagem bíblica que, de fato, é essa introdução, mas ao mesmo tempo, por ser palavra do Senhor nosso Deus, tem verdades centrais para ensinar-nos como igreja de Cristo. Nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, a quem ele havia enviado para a região da Creta, para a ilha de Creta, uma região que tinha várias igrejas que haviam ali surgido pela pregação do Evangelho. Não temos detalhe no Novo Testamento de como essa evangelização aconteceu, mas o fato é que Tito é enviado para aquela região para que ele pudesse colocasse em ordem aquelas igrejas, inclusive estabelecendo liderança. Era uma igreja muito nova, que precisava então ser organizada na sua estrutura de igreja, tal como nós a conhecemos hoje, inclusive estabelecimento de presbíteros, de liderança na igreja, e também precisava ser uma igreja que conhecesse, já experimentasse verdades do Evangelho que são transformadoras para a sua vida. Como eu disse, esta é uma introdução à carta de Tito, mas eu creio que esta introdução, irmãos, nos apresenta características fundamentais para a vida do povo de Deus como igreja do Senhor, seja em relação à liderança do povo de Deus ou à igreja do Senhor como um todo. Então, depois de examinarmos esta introdução, nós poderemos extrair dessa introdução estas marcas que devem fazer parte da igreja de Cristo. Portanto, como vezes ou outra eu faço, e uma introdução a uma carta sempre caminha nessa direção, primeiro eu quero expor o ensino desse texto e, ao fim, aplicar esse texto à nossa vida com verdades que devem, então, à luz desse texto, marcar-nos como igreja do Senhor. A abertura dessa carta, como eu disse, é um formato usual do mundo antigo. Autor, destinatário e saudação. No entanto, Paulo, como é costume dele fazer, ele expande a primeira parte dessa saudação para descrever, então, o propósito do seu apostolado. Nas palavras, então, de um comentarista bíblico, Paulo aqui é um servo de Deus e um apóstolo de Cristo. Seu serviço é levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento do Evangelho, a uma vida piedosa. Seu apostolado também é marcado pela proclamação da esperança cristã, uma esperança que faz parte do plano eterno de Deus e que agora é conhecido pela pregação do Evangelho. Também nós encontramos nesta carta alguns temas, irmãos, que estarão presentes. Nós encontramos nessa introdução alguns temas que estarão presentes por toda a carta. Eles são antecipados aqui na introdução. Por exemplo, a autoridade apostólica de Paulo. Paulo tem autoridade apostólica para falar da parte de Deus e para designar Tito, que é o seu filho espiritual legítimo, para o exercício do ministério na ilha de Creta, preparando então aquela igreja para serem conformadas à genuína doutrina cristã.
Ele fala da parte de Deus e designa a Tito que deveria, então, em submissão à mensagem apostólica, ao ensino do evangelho, conduzir outros líderes a que se firme nessa verdade, para que a igreja seja firmada nessa verdade. Uma outra marca presente aqui, uma outra característica, um outro tema que perpassa toda a carta, é a necessidade de uma fé que é totalmente consagrada a Deus e que é marcada tanto por uma compreensão do verdadeiro evangelho, quanto por uma piedade que é conformada à verdade desse evangelho. Uma fé, então, que é alicerçada no conhecimento da verdade e que resulta, então, em uma vida piedosa. Um outro tema que encontramos aqui nessa carta é uma visão muito elevada de Cristo. Aquilo que na teologia é conhecido como alta cristologia. Tanto Jesus Cristo como Deus são conhecidos como Salvador. E ambos também, juntos, são aqueles que concedem graça e paz. Paulo, então, reconhece e apresenta aqui Cristo como o próprio Deus e Redentor de pecadores, aquele que concede, que é instrumento gracioso da graça de Deus para alcançar pecadores e que promove paz, reconciliação com os homens por meio da sua obra redentora. O que nós encontramos, então, olhando esta passagem, é que Paulo se apresenta aqui como um servo de Cristo ou como um escravo de Cristo. Essa é a primeira autodesignação dele. No comecinho do verso 1, literalmente, servo aí é escravo. E a pergunta importante é por que Paulo usa uma designação tão negativa do mundo antigo para falar de si mesmo de maneira positiva? Ou seja, por que ele usa uma imagem que é uma imagem degradante do mundo antigo? Um escravo no mundo antigo, um escravo em qualquer contexto, num contexto de escravidão, ele é uma pessoa que é destituída, em alguma medida até mesmo de humanidade. É alguém que não é um ser humano na sua plenitude de humanidade, porque não é um homem livre, não é um homem que tem por natureza direito de liberdade, mas é alguém que fica submisso a toda a vida do seu senhor, sem liberdade ou direitos, e é absolutamente desprezado, inclusive como gente. Por que Paulo se classifica, então, como um escravo? A resposta é dupla nesse sentido. Porque Paulo sabia que sem Cristo ele era, de fato, escravo do pecado. Como todos os homens são. Mas também sabia que Deus, por um preço caríssimo, que foi o preço do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, resgatou o apóstolo da escravidão do pecado e o fez seu escravo gracioso. Na imagem do mundo da escravidão, é como se o Senhor Deus fosse o comércio de escravos e então encontrasse um escravo em posse de alguém e comprasse aquele escravo para si mesmo, agora fazendo seu escravo e levando então para servi-lo. No entanto, nós sabemos pelas Escrituras que o preço deste resgate foi o preço do sacrifício de Cristo. Ele sabia também que agora, como servo do Senhor, ele possuía então uma identidade definida pelo seu próprio Senhor. Um outro motivo é porque servo ou escravo de Deus era um título de honra, irmãos, no mundo antigo. Título honorífico, ou seja, um título que era digno de notoriedade. Grandes homens de Deus do passado, como Moisés, como Abraão, como Daniel, como Davi e os profetas, eram homens que eram chamados de servos de Deus. Destacando assim o relacionamento desses homens, um relacionamento especial com Deus, bem como uma responsabilidade de servir esse Deus fielmente e ser ao mesmo tempo um mensageiro autorizado dele. Portanto, um servo de Deus é alguém que fala da parte de Deus com a autoridade do seu Senhor, do seu Deus. Em suma, então, Paulo sabia que foi comprado da escravidão do pecado pelo preço caríssimo do sangue de Cristo, tornado propriedade do seu Deus Redentor, tendo agora, então, uma nova identidade definida pelo seu Senhor e Cristo, chamado a uma submissão leal ao seu Senhor e Redentor e sendo portador da autoridade do seu Senhor no cumprimento da missão dada por Cristo a ele. Tudo isso está envolvido nessa autodesignação dele como um escravo de Deus. Ele também se apresenta aqui, além de ser um escravo de Deus, um servo de Deus, se apresenta aqui como apóstolo de Cristo. Um apóstolo era alguém enviado como representante oficial a fim de levar uma mensagem, carregando consigo, então, a autoridade daquele que o enviou. Paulo não fala na sua própria autoridade, ele é alguém que é um apóstolo de Cristo, ou seja, ele fala na autoridade de Cristo, aqui designado, então, pelo próprio Cristo, para levar a mensagem do Evangelho. Com isso, irmãos, Paulo está afirmando
que a sua autoridade de ensinar as verdades do reino de Deus contidas nesta carta aqui, e também o fato dele designar Tito como seu representante para colocar em ordem aquelas igrejas, está alicerçado não nele mesmo, mas naquele que o enviou, o próprio Cristo. Essa afirmação de autoridade, de fato, era necessária, porque naquelas igrejas haviam homens insubordinados que falavam coisas estúpidas e malignas, eram homens motivados por desejos perversos, que eram apegados a ideias desviadas da verdade e que eram corrompidos no entendimento. Homens que professavam conhecer a Deus, mas sua vida evidenciava que isso era um engano. Homens que, na verdade, eram, segundo as Escrituras, aqui em Tito, eram homens abomináveis, desobedientes, reprovados para a prática do bem. E como resultado da atuação desses homens na vida da igreja, eles estavam pervertendo casas inteiras por ensinarem toda sorte de perversidade. É isso que nós encontramos a partir do versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 16. É por isso, então, que, como nós veremos a partir do verso 5, depois dessa introdução, os candidatos ao presbiterato, juntamente com Tito, além de terem uma piedade pessoal, deveriam ser homens que eram versados no conhecimento bíblico, versados na doutrina cristã, para que eles fossem, então, capazes de ensinar essa doutrina e também capazes de refutar aqueles que se opõem à doutrina verdadeira das Escrituras, porque estavam lá tais homens. Eles deveriam, inclusive, serem corajosos e capazes o suficiente de advertir firmemente esses falsos ensinadores uma e duas vezes. Deveriam exortar aqueles que provocavam divisões no meio do povo de Deus. E depois disso, irmãos, não obtendo êxito na transformação desses homens divisionistas, por fidelidade a Cristo e por cuidado verdadeiro ao rebanho de Cristo, eles deveriam ser corajosos o suficiente para rejeitarem tais homens perversos. É isso que nós lemos lá em Tito 3, 10 e 11. Quanto àqueles, eu estou lendo a NVI aqui, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o pela primeira e pela segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está pecando e por si mesmo está condenado. É na autoridade de Cristo que isso deveria ser feito, firmado na verdade do Evangelho, por um desejo de ser fiel ao Senhor que havia designado Paulo e que, por intermédio de quem Tito havia sido designado, o qual também estabeleceria líderes na igreja alicerçados nessa mesma autoridade de Cristo. Quanto à igreja, por causa do apostolado legítimo de Paulo, deveria esta igreja saber, ou estas igrejas de Creta, saber nítida e obviamente, irmãos, a quem eles deveriam dar ouvidos. A autoridade apostólica de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, a autoridade de Tito por designação apostólica, bem como a todos aqueles homens que ensinassem de conformidade com a sã doutrina, conforme o ensino apostólico, e não aos falsos mestres malignos e destruidores da unidade e da paz da igreja de Cristo. Essa é a razão, então, da afirmação do apostolado de Paulo nessa carta pública a Tito. Havia um problema em Creta e esse problema deveria ser enfrentado pela autoridade de Cristo, que designou Paulo como um apóstolo seu, falava autorizado da parte de Deus, e pela designação, então, de Paulo a Tito, que deveria transferir esta autoridade a todos aqueles que seriam eleitos na igreja e que deveriam, então, se firmar nesta mesma verdade do Evangelho para combater todo o engano destrutivo na vida da igreja. Depois, então, de afirmar o seu lugar na história como um escravo e apóstolo do Senhor, marcando assim, então, a sua devoção completa ao Senhor, também a sua identidade, sua autoridade, Paulo agora apresenta marcas centrais do seu ministério. O primeiro aspecto que Paulo revela aqui no seu ministério é que o seu ministério é voltado para a tarefa de promover aos eleitos de Deus a fé, o conhecimento da verdade e a piedade. Paulo, depois então se autodesignar como apóstolo e servo de Cristo, ou como servo e apóstolo do Senhor, ele apresenta duas marcas vitais do seu ministério na vida daquela igreja, daquelas igrejas. Uma dessas marcas é que o seu ministério estava envolvido na tarefa de promover aos eleitos de Deus a fé, o conhecimento da verdade e a piedade, é o que nos encontramos no final do verso 1. E o outro aspecto que marcava o ministério do apóstolo, que envolvia o ministério do apóstolo, é a esperança, a presença da esperança da vida eterna prometida por Deus em tempos antigos e agora manifestada pelo Evangelho.
Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo, então, era marcado, como ele mesmo anuncia aqui, por um compromisso de conduzir os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade e à piedade. E era um ministério marcado pela esperança da vida eterna. Isso já vai nos nortear para aquilo que esse texto nos ensina como igreja do Senhor, na nossa tarefa como povo de Deus, enquanto caminhamos nesse mundo. Veja só que Paulo, então, se apresenta aqui como alguém que tinha um ministério marcado pela tarefa de promover aos eleitos de Deus fé, conhecimento da verdade e piedade, ao final do verso 1 aí. Diferente dos enganadores, então, irmãos, e daqueles que estavam para destruir a igreja de Cristo, a unidade e a paz da igreja de Cristo, Paulo anuncia que sua missão como apóstolo, missão essa que Tito, como seu verdadeiro servo de Deus, e também como aqueles que deveriam assumir a liderança no povo de Deus, todos deveriam então imitar esta mesma tarefa, esse mesmo comprometimento com o reino de Deus. Esse propósito então é levar o povo de Deus, os crentes, os eleitos de Deus, à fé em Cristo, ao conhecimento da verdade do Evangelho e a uma vida piedosa, que é resultado da verdadeira fé alicerçada na verdade da palavra de Deus. Então, essas três tarefas, esses três aspectos da tarefa de Paulo se fazem presente aqui nesse final do verso 1. Quanto a promover a fé, Paulo tinha um objetivo, então, no seu ministério, de levar os eleitos de Deus a conhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador. De alguma maneira, o evangelismo está envolvido aqui, o seu compromisso de pregar Cristo ao mundo para que Cristo fosse reconhecido por aqueles que Deus escolheu salvar por meio da pregação do evangelho. Ele mesmo diz aos romanos que ele deveria, e assim como muitos deveriam, ir e pregar o evangelho, porque como eles crerão se ninguém pregar o evangelho? O seu compromisso, portanto, antes de qualquer outra coisa, é pregar Cristo ao mundo. Ele diz isso porque ele mesmo foi alcançado pelo evangelho e agora deveria, então, também levar outros ao evangelho. Ele diz isso lá em Tito, capítulo 1, verso 16. Por esta mesma razão, diz ele em Tito 1,16, 1 Timóteo, 1,16, por essa mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem foi alcançado pelo evangelho entende que o seu papel no mundo não é outro, senão levar outros a esta mesma graça do evangelho. Desde já eu adianto que essa não é uma tarefa exclusiva do ministério apostólico. Todos nós que fomos alcançados pelo evangelho deveriam ter em alta conta esse compromisso de sermos os instrumentos de Deus para a proclamação do evangelho. Veja, irmãos, que o objetivo de Paulo, como um líder influente, não era a criação de uma associação de homens aficionados por um conjunto de ideias do apóstolo Paulo. Ele não estava interessado em ser alguém que defendia uma ideia fundamentada nele mesmo. Ele não era uma pessoa que gostaria de formar um grupo de pessoas numa sociedade que apoiasse um tema da existência. O apóstolo, esse grande líder influente do povo de Deus, era levar Cristo a todos os homens. E aqui também tem outra coisa que precisa já marcar a nossa vida à luz desta verdade aqui. Quando nós colocamos outras questões como fundamentais na nossa existência, são temas que norteiam e definem tudo aquilo que nós fazemos, e esquecemos que uma das tarefas primordiais nossa como povo de Deus é pregar Cristo ao mundo. Corremos isso nos fascinar com ideias, com questões, e nos tornarmos tão envolvidos com essas coisas e esquecermos desse chamado do próprio Cristo, não apenas aqui pelo exemplo de Paulo, mas porque o próprio Cristo diz que cada um de nós deveria ir por todo o mundo e pregar o evangelho, que o evangelho deveria ser proclamado, para que pessoas conhecessem a redenção que há em Cristo. Paulo, então, não estava, eu repito, interessado na criação de uma associação de homens aficionados por um conjunto de ideias próprias dele, mas estava interessado em levar todo o homem a Cristo. Outro aspecto desse compromisso de Paulo com a igreja do Senhor, ou com os eleitos de Deus, é que, junto com a fé, conduzi-los ao pleno conhecimento da verdade. Esse conhecimento, irmãos, não era, novamente, ideias intelectuais abstratas, mas a plenitude da compreensão que deveria ser marcada pela verdadeira piedade, como vai ser dito a seguir. A verdade aqui não é outra coisa senão o próprio evangelho de Cristo, tal como nós encontramos nas Escrituras. É a verdadeira doutrina cristã. Conhecimento esse que os crentes
necessitam, irmãos, compreender claramente, dedicando toda a mente e coração para compreender as verdades reveladas de Deus na sua palavra. Era com isso que ele estava comprometido e interessado. Novamente eu repito, ele não estava interessado aqui em ser um propagador de teses sociais, ou de teses políticas, ou científicas. Ele não queria formar um grupo de homens presos a ideias temporárias e circunstanciais. Ele não norteava nem definia o seu ministério. Ele não ocupava seu tempo com essas coisas. Sua dedicação era que Cristo, a palavra de Cristo, o verdadeiro conhecimento da verdade, fosse conhecido pelo povo de Deus, pelos eleitos de Deus. Isso, irmãos, deveria levar a nossa igreja, a igreja de Cristo, como a nossa, a refletir bem em como sua liderança ocupa sua agenda pública e o tempo da igreja. Repito, esse compromisso de que, assim como um apóstolo, isso deveria se expandir a título, e aqueles líderes que ali surgiriam, deveriam ser homens, tanto como Paulo, comprometidos com o ensino da verdade das Escrituras, deveria nos levar a avaliar e refletir o quanto a liderança da igreja do Senhor ocupa a sua agenda pública e o tempo da igreja com questões. Porque, na verdade, andando nas pegadas de Paulo, o que nós deveríamos nos concentrar, se somos homens comprometidos com o reino de Deus, com a igreja do Senhor, é comprometidos em levar a todos os homens ao conhecimento de Cristo, ensinar as verdades do Evangelho e essas verdades eternas para a condução do povo de Deus nos caminhos graciosos do Senhor. É a necessidade, irmãos, imitando Paulo, do conhecimento da palavra de Deus, da doutrina cristã, da verdade do Evangelho, e não com questões políticas ou de outra natureza. Não é que sejamos homens desconectados da realidade. A questão é qual é o centro motivador daquilo que nós estamos interessados em ensinar para os nossos irmãos e para o povo de Deus. Se não for as Escrituras, o ensino da verdade de Deus, há um problema fundamental, porque estamos alicerçando os nossos interesses e a motivação da condução da igreja do Senhor por outros caminhos que não pelo conhecimento da verdade do Evangelho. Também, irmãos, essa importância do pleno conhecimento da verdade é algo que deve interessar não só a liderança, mas cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós, indistintamente. Porque a nossa fé é fundamentada, irmãos, não na ignorância, mas na verdade do Evangelho. E o que nos conduzirá à verdadeira piedade cristã, a verdadeira piedade, preste atenção nisso, a verdadeira piedade, não a piedade que é resultado de doutrinas humanas ou então de legalismos ou licenciosidades, mas a verdadeira piedade. O que nos conduzirá a essa verdadeira piedade, como esse texto mesmo vai nos ensinar, é o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Nesse sentido, irmãos, a falta de interesse por um estudo bíblico mais profundo, pelo conhecimento doutrinário mais sólido, por discernir mais claramente as verdades reveladas de Deus em sua palavra, jamais deveria ser algo encontrado em um cristão. A falta de interesse pelo conhecimento profundo das Escrituras jamais deveria fazer parte de um cristão. É admirável porque, por vezes, são homens e mulheres que são muito interessados em conhecer profundamente as suas áreas de atuação no mundo, continuamente se dedicando a aperfeiçoamento, melhores conhecimentos, conhecimento das novidades que surgem nas suas áreas de atuação, mas por vezes tão desinteressados em se dedicarem ao estudo da palavra de Deus e ao conhecimento da verdade do Evangelho. Desprezar o conhecimento, por outro lado, ou ao mesmo tempo, como se esse conhecimento fosse o inimigo da verdade e da fé, irmãos, é algo pior ainda. É absolutamente antibíblico. Aquelas conversas tolas, estúpidas, de que o conhecimento da verdade de Deus, o estudo da palavra nos afasta de Deus, que o conhecimento nos afasta de Deus, isso é algo absolutamente contrário às Escrituras. O que nos afasta de Deus, mediante a realidade do conhecimento da palavra de Deus, não é o conhecimento, mas a indisposição do nosso coração de conformar nossa vida a Ele. Mas o conhecimento da palavra de Deus é algo necessário à nossa fé. A tarefa do apóstolo também é marcada pela piedade. Piedade aqui é um compromisso total de vida, irmãos, de uma pessoa com Deus.
com ênfase, então, na realização prática dessa fé. Ou seja, tem fé em Cristo, essa fé precisa ser praticada, e pela ser praticada, ela tem que ser praticada de conformidade com o conhecimento da verdade. De modo, irmãos, que o objetivo do apóstolo aqui é levar os crentes a uma resposta pessoal de fé. Uma fé que é baseada no conhecimento preciso da verdade do Evangelho. E uma fé que natural e necessariamente se mostra em um comportamento piedoso. Paulo assumiu sua resposta ao problema que estava presente em Creta. Ou seja, que o cristianismo tem que ser baseado na verdade do Evangelho e exige a resposta de fé vivida em uma vida piedosa, como diz um comentarista bíblico. Escondido nesses versículos também, irmãos, nós encontramos aquilo que é conhecido como a trilogia da fé, da compreensão intelectual da fé e o comportamento adequado que surge dessa fé. Ou seja, a fé, o conhecimento da verdade e a piedade são características vitais do povo de Deus. Dizer que tem fé em Cristo, mas se não dá a devida atenção ao aprofundamento no conhecimento das Escrituras, é uma fé bastante equivocada. Querer ser uma pessoa piedosa, mas essa piedade não é resultado do conhecimento e da compreensão profunda das verdades reveladas das Escrituras, também é uma fé, é uma piedade equivocada. Ao mesmo tempo, um conhecimento bíblico que não conduz a esta verdadeira piedade é um conhecimento equivocado. Essas três coisas devem ocupar o nosso coração e esses três caminhos fundamentais para a vida do povo de Deus é que ocupava a vida do apóstolo Paulo como uma tarefa dele para a igreja do Senhor no mundo. Aplicando isso, irmãos, a nós, sejamos líderes ou futuros líderes, porque nós vivemos na nossa igreja, os que nos visitam, momento de eleição na vida da igreja, tanto pastoral como para presbíteros e também diáconos. A liderança deve ser composta, irmãos, unicamente por homens cujo interesse primário é levar o povo de Deus à fé, ao conhecimento da verdade e à piedade. Jamais homens que têm a sua agenda fundamentalmente marcada por interesses políticos, motivações sociais ou quaisquer outras circunstâncias que não levem em conta, antes de tudo, o interesse de Deus pelo crescimento espiritual da igreja, pela conversão de pecadores e pela condução de homens de Deus à conformação da vida ao Evangelho de Cristo. Que a escolha da igreja seja baseado em escolher homens que estejam interessados na condução do povo de Deus à piedade, na condução do povo ao conhecimento da verdade do Evangelho e na condução de homens à fé em Cristo. Porque é para isso que o Senhor chama aqueles a quem Ele coloca para servir na sua igreja. Uma aplicação a todo o povo de Deus, irmãos, é que o nosso maior interesse, cada um de nós, nosso individual, o nosso maior interesse, antes de tudo, deveria ser conhecer o Senhor. Conhecer a palavra do nosso Deus. Oséias exorta o povo de Deus, o Senhor exorta o seu povo por intermédio do profeta Oséias, quando diz assim que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E se você conhece esse texto na sequência, ele vai atribuir a culpa da falta de conhecimento, sabe a quem? Aos líderes. Que haviam cessado de se dedicar a centrar a sua tarefa de condução da igreja no ensino das Escrituras e da verdade de Deus. Mas aqui é um chamado para que todo o povo se interesse, porque isso vai destruí-los caso não façam assim. O profeta Jeremias, irmãos, também expressa, ou o Senhor Deus expressa por intermédio do profeta Jeremias, que o maior desejo do nosso coração deveria ser conhecer o Senhor e nos gloriarmos em conhecer a Deus. Diz lá em Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Qual deveria ser, então, aquilo que o que deveria, então, encher o nosso coração de regozijo? Segundo esse texto de Jeremias, não é sabedoria no sentido secular do termo, de conhecer determinadas coisas,
Não é força ou é inteligência ou é então dinheiro, mas é em conhecer a Deus. Parar tudo, nos achegar à sua palavra, silenciar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e aprender com a verdade das Escrituras. Isso deveria ser algo que não nos entediasse. Fizéssemos pensar que estamos perdendo o nosso tempo, já que temos tanta coisa para fazer da vida. Mas deveria ser algo que enchesse o nosso coração de uma alegria tal que nós contemplássemos com majestade saber que estamos fazendo isso, nos gloriássemos na própria linguagem do profeta. Irmãos, se o primeiro aspecto central do ministério de Paulo está envolto na tarefa de promover aos eleitos de Deus a fé, o conhecimento da verdade e a piedade, o segundo, como já dito, é marcado pela esperança da vida eterna prometida por Deus em tempos eternos e manifestada através da pregação do Evangelho. Se, por um lado, a tarefa de conduzir os eleitos de Deus à fé, o conhecimento da verdade e da piedade, por outro lado, o ministério de Paulo era também marcado pela esperança da vida eterna. A esperança que foi prometida por Deus em tempos eternos, mas que foi revelada pela pregação do Evangelho, por meio do Evangelho de Cristo. Portanto, para o apóstolo, o seu ministério deveria e era marcado pela esperança da vida eterna prometida por Deus e revelada pelo Evangelho. É o que nós encontramos nos versos 2 e 3. A esperança da vida eterna, então, irmãos, é marca fundamental do ministério desse apóstolo. Essa esperança, Paulo compartilha com os eleitos de Deus enquanto ele realiza seu ministério e proclama sua mensagem. Em Tito 3,7, a única outra ocorrência dessa frase, esperança da vida eterna, Paulo relata que ele, de fato, compartilha dessa esperança. Compartilha com o povo de Deus dessa esperança gloriosa da vida eterna. De maneira, irmãos, que é uma promessa que motiva a missão do apóstolo. Aqui, então, o apóstolo repousa nessa esperança e o ímpeto do ministério apostolar dele está firmado nesta esperança da vida eterna. Dessa maneira, isso estabelece, então, a base para a obra que ele realiza com uma expectativa certa, baseado no que Deus já fez no passado, que é dar vida eterna, para a qual ele mesmo anseia e para a qual sua mensagem convida os seus ouvintes, diz um comentarista bíblico. De maneira que, então, irmãos, essa mensagem deveria também marcar a vida de Tito e de todo o povo de Deus, daquelas igrejas a quem Paulo se dirige. A esperança da vida eterna. O desejo de levar outros à fé em Cristo, conhecer a verdade do Evangelho e viver uma vida verdadeiramente piedosa, mas viver de tal maneira que tudo que nos move nos conduz a essa disposição de anunciar Cristo ao mundo, ser instrumento gracioso de Deus para a edificação do povo, tem como fundamento, tem como ímpeto, como diz este comentarista, a esperança da vida eterna. Essa esperança é bastante qualificada aqui nesses versos 2 e 3, mas por efeito de uma explicação menos densa, por interesse a menos tempo, apenas um resumo é o que nós conseguimos mostrar aqui. Veja que, evidentemente, é uma esperança. Algo que se espera e que, evidentemente, não se alcançou ainda. Irmãos, para uma geração imediatista, fast food, o evangelho verdadeiro é pouco atraente. É pouco atraente. Para uma geração que quer respostas imediatas, soluções imediatas, que quer ligar e abre o aplicativo e fica acompanhando desesperadamente que horas que o entregador vai chegar e daqui a pouco se diz 40 minutos, com 20 minutos depois já está reclamando do tempo, que passa e já pega a coisa pronta. Para essa geração que não tem paciência para ler muitos caracteres e que lê fotos hoje, lê fotos e vídeos nas mídias sociais. Qual é a mídia social que expõe... Geralmente, quando aparece numa mídia social qualquer, clique aqui e ouça e leia mais, e perdeu. Hoje, eu, infelizmente, quando tenho que postar alguma coisa, eu primeiro posto para ver antecipadamente se vai aparecer aquele sinal de mais, porque se aparecer, é sinal de que há uma geração que não tem mais tolerância e paciência, porque é uma geração que quer as coisas imediatas, rápidas, aceleradas. Para esta geração, o verdadeiro evangelho não serve, porque o verdadeiro evangelho é uma esperança que deve ser aguardada.
Não é isso que Hebreus 11:1 nos diz? Que a nossa fé é a certeza das coisas que nós esperamos, ou das coisas que se esperam. E é convicção, sim, uma profunda certeza, uma convicção de coisas que nós não vemos. Nesse sentido, irmãos, a falta de esperança dos crentes é fruto não de outra coisa, senão da própria falta de fé. É a incredulidade que precisa ser combatida quando a esperança se encontra diluída. Essa esperança, como dito claramente, é a esperança da vida eterna. Não é a esperança de coisas temporárias, mudanças governamentais, modelos econômicos diferentes, transições de política ou de maneiras de gestão política na nossa sociedade. É uma esperança que não está estabelecida, alicerçada em absolutamente nada debaixo desse sol, nesse tempo circunstancial da vida que nós experimentamos. É uma esperança que está fundamentada, cravada, estabelecida na eternidade, na vida eterna. Em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz também lá que o seu ministério é de conformidade com a promessa da vida eterna que está em Cristo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, a Timóteo, ele diz, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Não é, irmãos, uma esperança que será alcançada nesta vida. Não é uma esperança que será experimentada em sua plenitude agora. Ela não está definida pelas circunstâncias temporárias da vida. Aqui eu creio ser crucial em tempo em que nós temos nos movido muito pelo que é temporário e não pelo que é eterno. Isso é importante refletir sobre isso. Existe uma ebulição assombrosa, irmãos, de esperança política no nosso cenário. Uma esperança assombrosa nas transformações sociais. Esse já conhecido termo nosso, messianismo político, que é absolutamente tolo. E até mesmo, lamentavelmente, marca crentes. Nós precisamos dar ouvidos para isso. Que a nossa esperança não é esperança da agora. É esperança da vida eterna. Nós não podemos, irmãos, como crentes que somos, viver então tão marcados pelo tempo presente, ponto de nós investirmos toda a nossa energia e dedicação a questões transitórias da vida, a questões efêmeras da realidade. Como eu disse, tais como a política e dilemas sociais. É claro que essas coisas têm lugar na nossa reflexão. Nós somos homens que vivem numa cultura. E nós temos o papel, então, de compreender essa cultura, atuar nessa cultura, perceber os dramas e circunstâncias e até mesmo os caminhos circunstanciais e temporários que poderiam ser melhor para a vida humana. O problema é quando isso extrapola. E como nós temos um coração tão inclinado a extrapolar, e quando começamos a pensar nessas coisas, nos inclinarmos de tal maneira que nos envergamos e estabelecemos estas questões como cruciais para a nossa vida, de tal maneira somos capazes de entrar em confusão em rede social por causa de coisas transitórias da vida, ao invés de sermos instrumentos propagadores do evangelho para nossa vergonha. Nós não podemos, irmãos, sobretudo, imitando então nisso, Paulo e seu ministério, como líderes do povo de Deus, falando à liderança, definir o nosso ministério por temas transitórios e efêmeros. Nós não podemos. Seria, irmãos, a título de aplicação, algo profundamente desprezível e vergonhoso para a vida da igreja. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque isso não acontece na Igreja Alvorada hoje. Seria algo profundamente desprezível e vergonhoso para a vida da igreja se a sua liderança fosse dividida partidariamente por aqueles que defendem as medidas de distanciamento social e aqueles que as rejeitam, e essa divisão partidária fosse de tal maneira, marcasse de tal maneira a vida da igreja, que isso definisse a direção que o povo de Deus experimenta. Como eu disse, eu falo isso com tranquilidade, porque pela graça de Deus essa não é uma realidade experimentada entre nós. Porque se isso acontecesse, irmãos, não faria outra coisa senão revelar o quão longe de preocupações com a esperança da vida eterna nós estaríamos. Definir os movimentos da vida da igreja pelo que é efêmero, transitório e pelo que não é eterno é uma decadência. A nossa esperança
é a esperança da vida eterna. Essa esperança ainda é marcada por um contraste escatológico, evidenciando a segurança dessa esperança cristã. Paulo, então, apresenta aqui duas descrições dessa esperança, equilibrando uma a outra e mostrando o quanto ela é segura. Ela é uma esperança que é prometida em tempos eternos. Os propósitos eternos de Deus para a salvação de pecadores, para dar a ele essa esperança de vida eterna, é algo concreto. Deus prometeu isso, prometeu que isso seria assim desde tempos eternos. E essa esperança prometida em tempos eternos está estabelecida no Deus que nunca mente. Você lê isso aí no final do verso 2. É interessante que esta expressão que Paulo usa aqui, o Deus que nunca mente, que nunca mente é uma palavra só aqui no texto grego. Esta palavra que Paulo usa aqui para se referir a Deus faz um contraste radical com a cultura dos cretenses, que é marcada por uma mentira, uma vida de mentira socialmente estabelecida. Isso você lê no versículo 12 do capítulo 1 de Tito, onde o apóstolo Paulo, denunciando a condição social e moral daquele povo, ele diz: cretenses, ou foi mesmo antes, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então Deus não é como os cretenses são. Essa palavra mentiroso aqui é a palavra que nós conhecemos como pseudo. Aquilo que é falso. Os cretenses são pseudos, enquanto Deus ele é não pseudo. Exatamente esse jogo de palavra que é feito entre o verso 12 e o verso 2 do texto, dizendo que olha, o evangelho e a promessa de Deus não é a promessa como na cultura de vocês, uma promessa que é mentirosa, porque o nosso Deus é o Deus que não mente. Inúmeros, ainda que na boca de Balaão, aquele profeta perverso, mas falando com a autoridade de Deus, porque Deus o conduziu para a própria ruína da soberba dele e para a glória do seu nome, colocou palavras verdadeiras na boca de Balaão. Ele teve que admitir que Deus não é homem para que minta, lá em Números 23, 19, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não fará, e tendo ele falado, não cumprirá. Também quando nós encontramos em Hebreus 6,18, Deus falando, e nos textos à sua volta, falando da promessa imutável de Deus a Abraão, que é também acompanhada de um juramento imutável. Deus faz uma promessa imutável, e para garantir essa promessa, para reafirmar essa promessa, ele faz um juramento que é imutável. E o resultado disso é que nós, diante dessa promessa imutável, com juramento imutável da parte de Deus, assim como Abraão experimentou, experimentássemos um descanso cheio de esperança nas promessas da vida eterna com Cristo. É por isso que nós lemos lá em Hebreus 6,18, eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, que é mais fácil nesse texto, diz que ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, ou seja, a promessa e o juramento da promessa, essas são as duas coisas, nas quais é impossível que Deus minta, tanto em fazer a promessa como em cumprir o seu juramento. Ele não mente. Nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos está proposta. Nesse sentido, não há qualquer razão para desconfiança quanto à esperança da vida eterna, porque ela está firmada num Deus que não mente. Que não mente. Essa promessa foi revelada, irmãos, na proclamação do Evangelho. Este é o outro lado desta promessa. O que foi prometido, então, foi agora revelado pela proclamação do Evangelho. É pela proclamação do Evangelho que a mensagem da esperança de redenção que há em Cristo é revelada ao mundo. É por isso que perder o nosso tempo com outras coisas que não com o Evangelho é uma bobagem. Uma bobagem profunda, exceto se for aquilo que realmente tem lugar na história. Mas quando perdemos os limites como povo de Deus, ao invés de concentrarmos no Evangelho, nos dedicarmos excessivamente a outras coisas transitórias da vida, é uma grande bobagem, porque a esperança está na verdade do Evangelho e não em outro lugar. É por meio dessa mensagem, irmãos, que os eleitos de Deus vêm à fé em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo era um homem interessado em levar os eleitos de Deus à fé, e isso era por meio da proclamação do Evangelho.
E uma vez que fossem alcançados pela graça, eles eram também chamados para obter o conhecimento da verdade por meio dessa verdade revelada do Evangelho. E assim, então, conhecendo a verdade do Evangelho, pudessem conformar a sua vida a este Evangelho, ou seja, experimentar a verdadeira piedade que é de acordo com o Evangelho. É na proclamação, então, da mensagem do Evangelho, irmãos, que a esperança da vida eterna é anunciada, uma esperança que nos mantém firmes e seguros em Cristo, em quem nós fixamos os nossos olhos, fixando-os no autor e consumador da nossa fé. E é, então, essa mesma mensagem que deve governar a vida de Tito, como governava a vida de Paulo, dos homens de Deus que exerceriam liderança naquelas igrejas de Creta e de todos os cretenses que serviriam a Cristo ali, irmãos. Novamente, essa mensagem confiada a Paulo provinha de Deus e era capaz de dar esperança e vida eterna e pleno conhecimento da verdade, bem como conduzir o povo de Deus à vida piedosa. É esta a verdade que seria, inclusive, antídoto para atuar contra os falsos mestres e os falsos ensinos que circulavam e que buscavam destruir a igreja de Cristo. Irmãos, deveria ser essa verdade algo definidor na vida e nos interesses da igreja de Cristo contra todo engano. Depois de, então, definir o seu ministério em relação ao seu propósito, a fé, o conhecimento da verdade e a piedade, a condução dos eleitos de Deus à fé, o conhecimento da verdade e a piedade, e ser um ministério que era alicerçado não em circunstâncias transitórias, sucesso ministerial temporário, aceitação dos homens ou qualquer outra coisa, mas ser um ministério alicerçado na esperança da vida eterna. Percebam isso, o próprio apóstolo, quando fazia o que fazia, não fazia motivado por nenhum resultado temporário, por aprovação de homens, por sucesso ministerial, por ausência de problemas em sua vida, mas o que motivava e definia a expectativa dele não era uma coisa transitória do tempo, mas era a própria esperança que ele tinha na vida eterna. E essa esperança que ele exalava e proclamava também ao mundo para que outros se fundamentassem nessa esperança e não em promessas transitórias e temporárias, falíveis debaixo do sol. Depois ele, então, definir o seu ministério assim, ele se volta a se referir a Tito, como diz aí no verso 4, a Tito, um legítimo ou verdadeiro filho, segundo a fé comum, uma fé comum. Tito foi um gentil convertido pelo ministério, provavelmente pelo ministério de Paulo, e a quem Paulo discipulou. A ideia de um filho espiritual, então, está relacionada a isso. Tito era alguém da confiança de Paulo pela sua submissão, como um filho para com o pai, ao ministério e direção apostólica. É por isso que ele estava lá em Creta. Ele era alguém que se submetia à autoridade e ao ensino apostólico. Por isso que ele foi designado para aquela função. E por isso que ele deveria designar outros também para aquela função de condução do povo de Deus na verdade. Outra característica é que Tito é um filho legítimo ou verdadeiro segundo uma fé comum. Essa expressão fé comum pode ser usada aqui no sentido de ortodoxia mesmo. Como aparece lá em Judas, onde diz que nossa salvação comum por fé ortodoxa, eu quero me referir à fé que é bíblica, que é fundamentada exclusivamente no Evangelho de Cristo, sem mistura e sem erro. E não é uma fé heterodoxa, mas é ortodoxa, uma fé que é centrada na verdade exclusiva do Evangelho, sem erro e sem mistura. Outro aspecto dessa fé comum pode estar envolvido aqui é que Tito compartilha com Paulo a mesma fé. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele era um crente como Tito. E ambos desfrutavam então desta fé comum, que é uma fé no mesmo Cristo, que é a única fé que existe para todos os homens que são salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Veja, irmãos, que Tito então era um crente genuíno, era um verdadeiro filho na fé, era um crente genuíno e era alguém submisso ao ensino apostólico. Alguém que assim era qualificado para conduzir aquelas igrejas à firmeza da fé em Cristo. E é importante observar que estas marcas são vitais para a liderança de Cristo, irmãos, para a liderança da igreja de Cristo. Homens que sejam crentes, que tenham uma fé comum. Só isso. Uma fé comum. Uma fé que é fundamentada na salvação exclusivamente em Cristo. Uma fé que não é fruto de Cristo e mais alguma coisa que me faz um crente superior a outros, mas alguém que é crente em Cristo.
Alguém que entende que a sua salvação é exclusivamente em Cristo, que não há absolutamente nada do que eu faça, do que seja, que vai me fazer ser alguém mais salvo ou menos salvo. Alguém que crê que a salvação é única e exclusiva em Cristo, como crê o apóstolo. Como devem crer todos os homens na salvação exclusiva em Jesus Cristo. Só isso. Eu digo isso porque a tentação à presunção é algo muito grande no nosso coração, de pensar que nós somos mais crentes do que outras pessoas nesse sentido. Não, é a mesma fé. Você que crê unicamente em Cristo como seu Senhor e Salvador, tem a mesma fé do grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Porque você compartilha dele dessa fé comum. E essa deveria então ser uma característica vital que marcasse a vida dos crentes. Homens que tivessem uma fé comum, fossem crentes. E que também fossem submissos, irmãos, ao ensino das Escrituras. O ponto aqui é que Tito reconhecia o apostolado de Paulo, um homem que foi escolhido por Cristo, como um filho que submete à autoridade do seu pai. Isso tem um princípio regulador para isso. O fato de Tito, então, ser alguém que se submete a um ensino apostólico, que é um ensino das Escrituras. Um líder precisa ser alguém que se submete ao ensino apostólico, ao ensino das Escrituras, às suas convicções de fé, às suas convicções doutrinárias, a sua compreensão da verdade, a sua ética e absolutamente tudo que ele pensa, crê e profere deve ser exclusivamente fundamentado na fé dos apóstolos e dos profetas e mais em lugar nenhum. Porque senão, se for as Escrituras e mais alguma coisa, a minha experiência, o que eu acho que é melhor, ou as circunstâncias que eu penso que poderia ser melhor se fossem assim, não é a fé das Escrituras, porque é as Escrituras e algo mais logo não é as Escrituras. É uma escolha de conduzir e definir a realidade a partir de si mesmo, usando as Escrituras apenas como um pretexto para auxiliar nas suas próprias tolas convicções. Mas essa deve ser a marca de todo crente. Alguém que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador e se submete ao ensino das Escrituras, como Tito. A carta termina com uma saudação que nos diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É uma saudação usual, exceto pelo fato, irmãos, que é tão caro para nós sabermos que fomos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e que uma vez alcançados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Ele. Graça e paz nos aponta para a ideia de que nós somos alvos da graça de Deus. E por sermos alvos da graça de Deus, nós somos reconciliados de maneira que nós temos paz com Deus por meio de Cristo. É isso que Paulo ensina em Romanos 5, verso 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu Cristo para morrer pelos nossos pecados, apresentando o seu amor gracioso em nosso favor, graça bendita que nos alcançou. Cantamos hoje que nós éramos inimigos, mas agora nós estamos junto da mesa do nosso Deus e Redentor, do qual nós estávamos em inimizade. E aí o escritor lírico não pode se expressar de outra maneira, senão dizer graças a Cristo. Nós temos paz com Deus, irmãos. Mais do que a ausência de problema, nós somos reconciliados com Deus. Ele não é mais o nosso inimigo. Porque Ele puniu seu Filho em nosso lugar pelos nossos pecados para que fôssemos reconciliados com Ele e desfrutássemos da verdadeira comunhão com Ele. Irmãos, o que esta introdução nos ensina? Que marcas, então, a Igreja de Cristo deve apresentar à luz do ensino dessa introdução? E como povo do Senhor, como servos de Cristo, irmãos, como Igreja do Senhor, nós devemos ser marcados por um caráter que é de servo leal. Nós não somos senhores. Nós somos servos. Não há lugar no reino de Deus para senhores. Não há. Nós somos servos
a serviço do Senhor. É Ele quem decide. As coisas têm que ser do jeito dele. Isso deve ser não um fardo, um peso no nosso coração, mas um desejo de que o Senhor Deus conduza a nossa vida de conformidade com o que Ele quer. E eu não estou falando apenas de maneira individual, mas eu estou falando como igreja do Senhor. Isso marca profundamente o que significa, inclusive, que é um dos temas centrais dessa carta, liderança. A liderança precisa estar à disposição de servir ao Senhor no seu ministério. Não decidir, determinar, estabelecer. Uma das coisas que marca o nosso tempo, nesse período de liderança, é o perigo, irmãos. E ouça com atenção isso. É o perigo. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é um perigo que cerca tanto candidatos à liderança, quanto aqueles que escolhem lideranças, que é pensar. Quando forem eleitos, as coisas serão do seu jeito. Ou, quando aquele que eu eleger estiver na liderança, as coisas serão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Esta é uma mentalidade, irmãos, que jamais deveria sequer circular entre nós. Porque aqueles que assumem liderança no corpo de Cristo, seja no pastoreio da igreja, no presbiterato, na condução do diaconato, estão a serviço do seu Senhor, para fazer a vontade do seu Senhor, para fazer as coisas de conformidade com a palavra do Senhor, em submissão ao seu Senhor. Portanto, você quer eleger alguém que é digno, ou que então, pela graça de Deus, é capaz para exercer a liderança no corpo de Cristo, escolha um servo. Alguém que está não ao interesse de um grupo, não ao interesse de uma questão, mas está com o coração aberto, e o testemunho da sua vida já mostra que é alguém que está interessado em fazer o que Deus quer, seja o que for. Cuidado com a perspectiva de partido, de representação na vida da igreja, porque isso não confere com o chamado para todos os homens de serem servos de Cristo no seu reino. Serão desiludidos aqueles que pensarem dessa maneira, porque na prática o que prevalece é a vontade do Senhor. No entanto, eu preciso alertar a igreja para que jamais permita que sequer circule a ideia de ter alguém que represente um grupo, ou então que vai estabelecer determinadas questões na vida da igreja, porque o papel da liderança é servir o ministério do evangelho para a condução do povo de Deus à fé, ao conhecimento da verdade e à piedade, como um fator determinante para isso, cujas circunstâncias são realmente circunstâncias. Precisamos ser marcados por servos fiéis e leais a Cristo. A igreja do Senhor também precisa ser marcada pelo desejo, irmãos, de promover aos eleitos de Deus a fé, o conhecimento da verdade e a piedade. Isso deveria ser algo central na vida do corpo de Cristo. Isso deveria nortear todas as decisões que marcam a liderança da igreja. Seja a liderança em termos de conselho da igreja, seja as lideranças em termos de diaconia da igreja, sejam as lideranças em termos de sociedades e departamentos da igreja. Qual é o nosso alvo com qualquer coisa que fazemos no corpo de Cristo, se não pregar Cristo ao mundo, ajudar os crentes a conhecerem mais a palavra de Deus e a conformarem as suas vidas a essa palavra? Qualquer outra coisa, irmãos. Nós estamos perdendo o nosso tempo e agindo como clube, e não como reino, e não como aqueles que são marcados como igreja do Senhor, pelo desejo de promover aos eleitos de Deus a fé, o conhecimento da verdade e a piedade. A terceira característica que deve marcar a nossa vida é sermos um povo, irmãos, cuja esperança da vida eterna enche o nosso coração e nos dá descanso. Um povo que vive de conformidade com a esperança da vida eterna. Não com as circunstancialidades, se boas ou ruins, mas cujo coração, cujo fator de decisão, cujo motivador é a vida eterna em Cristo. Certos de que, independente das dificuldades e angústia que nós experimentaremos como igreja peregrina nesse mundo, nós temos a certeza de que nós desfrutaremos da glória da vida eterna e que tudo que fazemos aqui nesse mundo é apenas o caminho para a vida eterna que nos é garantida de tal maneira que nada deveria, então, ocupar lugar no nosso coração, com preocupação central. Muitas coisas darão errado. Muitas coisas darão erradas aqui, irmãos. Muitas. Muitos planos falharão. Muitas circunstâncias não desejadas experimentaremos como crentes. A igreja do Senhor passará por grandes dificuldades. No entanto, o que deveria definir
O nosso ímpeto, como diz aquele comentarista bíblico, o nosso ímpeto deveria ser a esperança da vida eterna. E sistema político, condição social, crise pandêmica, assolações pessoais, absolutamente nada disso infere ou interfere na nossa esperança da vida eterna. Isso deveria governar o nosso coração como igreja do Senhor. O que nos faz entender se estamos bem como igreja do Senhor? Se a esperança da vida eterna está enchendo o nosso coração. Independente se concordamos com o detalhe disso ou daquilo, se as coisas estão acontecendo do jeito que gostaríamos ou não. A esperança da vida eterna. Outra coisa que deveria marcar a vida da igreja, irmãos, é a conversão à fé comum. Sermos homens e mulheres convertidos a Cristo. Gente que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Simples assim. Que reconhece que Jesus é o único caminho de salvação de pecadores. E sermos submissos a esse ensino da verdade do Evangelho. Gente que crê em Cristo e que submete a Ele como seu Senhor e seu Salvador. E nesse sentido, como portadores dessa fé comum, como gente alcançado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Gente crente, experimentou a verdadeira transformação do Evangelho. Portanto, deixe-me repetir. Essa passagem nos mostra marcas que são importantes para a vida da igreja de Cristo. Sermos servos, entregues de coração e mente ao Senhor para o seu serviço. Sermos interessados, acima de tudo, na promoção, da proclamação do Evangelho, para que pessoas creiam em Cristo, de levar os crentes ao crescimento no conhecimento da verdade do Evangelho e a uma vida piedosa. Sermos um povo que se define em termos de ímpeto pela esperança da vida eterna. E ser gente que desfruta, que experimenta a graça e a paz de Deus em Cristo, sendo então portadora de uma fé comum e submisso a esse Senhor como Senhor e Salvador. Irmãos, que Deus nos ajude nesses tempos a sermos um povo marcado por isso, conformando a nossa vida. Se há algo em nós que tem sido diferente disso, que nos arrependamos, e que possamos então entender que é isso que Deus nos chama a viver e a fazer, sermos um povo submisso ao Senhor, comprometidos com o seu reino, animados pela esperança da vida eterna, que experimentam a graça bendita da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra. Que ela encontre lugar no coração do teu povo, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.